Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Flávio e hoje chegamos ao dia 106 da nossa jornada de 180 dias rumo à liberdade. E hoje o nosso tema é espelho. Quero começar com uma pergunta. O que você faz quando olha para um espelho pela manhã? Normalmente, nós observamos nossa aparência, não é mesmo? Arrumamos o cabelo, ajustamos a roupa, corrigimos aquilo que está fora do lugar. Ninguém olha para o espelho apenas por curiosidade. O espelho existe para mostrar a realidade. Ele revela aquilo que muitas vezes não conseguimos enxergar sozinhos. E é exatamente por isso que a Bíblia compara a palavra de Deus a um espelho. Guarde essa frase com você. A palavra de Deus não foi dada apenas para nos informar. Ela foi dada para nos transformar. Muitas pessoas gostam de ouvir mensagens, gostam de aprender versículos, gostam de adquirir conhecimento bíblico, mas existe um perigo, o perigo de ouvir a verdade e não permitir que ela produza mudança. Lá em Tiago nos alerta sobre isso. Ele diz que aquele que ouve a palavra e não a pratica é semelhante a alguém que olha para o próprio rosto no espelho e logo depois esquece o que viu. Que imagem forte, não é mesmo? Imagine alguém olhando no espelho e percebendo algo fora do lugar, hein? Mas simplesmente ignorando, saindo como se nada tivesse acontecido. Parece estranho, não é mesmo? Mas espiritualmente fazemos a mesma coisa. Muitas vezes lemos sobre perdão, mas continuamos alimentando mágoas. Nós lemos sobre pureza, mas continuamos brincando com a tentação. Nós lemos sobre oração, mas não desenvolvemos uma vida de comunhão com Deus. Até lemos sobre amor, mas mantemos atitudes que ferem as pessoas. O problema não está no espelho. O problema está em ignorar aquilo que ele revelou. E a palavra de Deus faz exatamente isso. Ela expõe intenções. Ela revela motivações. Ela confronta pecados, mostra áreas que precisam amadurecer. Nem sempre isso é confortável, mas é necessário, porque ninguém muda aquilo que se recusa a reconhecer. Uma das maiores barreiras para a transformação é a falta de sinceridade consigo mesmo. Quando justificamos nossos erros, quando minimizamos nossos pecados, ou quando encontramos desculpas para permanecer iguais, fechamos a porta para o crescimento. Mas quando permitimos que Deus revele a verdade, algo começa a acontecer. A humildade nasce, o arrependimento surge e a transformação se torna possível. Talvez hoje a palavra esteja mostrando algo ao seu coração. Talvez uma atitude, talvez um hábito, talvez uma área que precisa ser entregue ao Senhor. Então, não ignore isso, porque Deus não revela para condenar, Ele revela para curar, Ele revela para restaurar, Ele revela para libertar. O diagnóstico pode não ser agradável, mas é o primeiro passo para a restauração. Pense em um médico. Quando ele identifica uma doença, o objetivo não é assustar o paciente. O objetivo é iniciar tratamento. Da mesma forma, quando Deus expõe algo em nosso coração, Ele está nos convidando para um processo de cura. E hoje eu quero propor um exercício bem simples. Durante a sua leitura bíblica, faça esta oração. Senhor, mostra-me aquilo que eu ainda não consigo enxergar em mim. E depois, tenha coragem de ouvir a resposta. Peça sensibilidade ao Espírito Santo. Peça humildade para aceitar a correção. Peça disposição para mudar. Porque a maturidade espiritual começa quando paramos de fugir da verdade e começamos a permitir que Deus trabalhe profundamente em nós. Ok? Guarde essa frase com você. Quem usa a palavra apenas para adquirir conhecimento, continua igual. Quem permite que a palavra revele seu coração, experimenta a verdadeira transformação. Repete isso e vive isso, porque isso muda tudo. E lembre-se, o espelho não está para acusar.
Ele existe para revelar. E a palavra de Deus não foi dada para envergonhar você, foi dada para conduzir você à liberdade. Por isso, olhe para ela todos os dias. Mas não apenas para ver, olhe para obedecer, olhe para aprender, olhe para crescer e olhe para ser transformado. E se você precisa de ajuda, lembre-se, não caminhe sozinho, nos procure, fale conosco. Nós somos o Ministério da Restauração da Alma da Igreja Luz da Vida de Navegantes. Te vejo amanhã no próximo vídeo e que Deus te abençoe.